Olá, eu sou o Roberto Niederauer. Esse é o programa Tratando de Música, o programa que fala de música como arte. Hoje a gente tem a presença mais do que especial do super fantástico Alex Reck. Alex, por favor, apresente-se ao grande público aí. E aí, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Alex Reck, eu sou músico, guitarrista, compositor, cantor. Sou professor de música há muitos anos também, mais recentemente, nos últimos 10 anos, professor de inglês também, somando a música, eu trabalho com música há mais de 30 anos, né? E é um prazer estar aí, Mita, conversando contigo. Vamos começar. Isso. Já vou te fazer perguntas terríveis, assim. Eu quero saber como foram construídas as pirâmides, tu pode me explicar? Coisas básicas, assim. Deixa eu Google aqui. Não, agora falando sério, então, o Alex Reck teve um tempo parado na música e agora ele resolveu retomar a carreira dele. Então o nosso papo hoje vai ser mais ou menos em cima disso, de retomar a carreira. E alguns que estão assistindo provavelmente estão nessa de estar parado. Será que eu começo de novo a tocar? Será que eu faço tudo de novo? Então eu queria perguntar para ti, Ali, como é que tu faria para recomeçar? O que tu poderia indicar para o pessoal? Eu vou recomeçar a tocar a música. Profissionalmente, claro, falando. Profissionalmente, né? Com trabalho profissional. Com trabalho profissional, não necessariamente sempre remunerado. Exatamente. Né? Mais investido do que remunerado muitas vezes, né? Como tu falou, sangrando, né? Sangrando um pouco ali, mas por uma grande causa, né? Sim. Que é a arte da gente, né? Bom, para mim eu fiquei 5 anos fora dos palcos, né, cara? Tu sabe porque tu esteve no meu show, né? Sim. A perda do meu filho, então foi uma questão, assim, muito pessoal de superar a dor da perda, o luto e tal, então eu não me via fazendo nada. Mas eu sei que cada músico tem uma razão por que para, né? Às vezes o cara parou porque o cara foi se dedicar a uma profissão que ele viu que seria a carreira dele, rentável, ou às vezes o cara, músico da noite, às vezes o cara, de repente, não está num trabalho autoral de criação, mas porque ele precisa estar tocando, falando de retomada autoral, né? Sim. Vai estar tocando cover, tem que pagar as contas, né, primeiro, a sobrevivência, e depois a gente faz arte em cima disso, né? Então, para mim, foi um processo, assim, de parada por isso, e aí a retomada, para mim, como fiquei muitos anos longe de tocar, foi, cara, desde voltar a treinar, porque eu fiquei entrevado, assim, fisicamente. Tu parou, inclusive, com um instrumento mesmo, nem em casa tu não... Tinha uma coisa ou outra pontual, porque nesse tempo de 5 anos parado, eu tive momentos que eu tentava, deixa eu pegar aqui, ia me puxando, 5 anos de terapia e tudo mais. Certo. Então, no começo, assim, nos primeiros anos, nada, zero, assim, parei total, né, e aí alguma inserção aqui ali, eu fiz uma live, né, lembro na época com o João Viegas, de casa, assim, acho que foi depois de uns 2, 3 anos. Então, tentava exercitar aquele músculo de novo, mas fisicamente também, cara, eu me senti muito entrevado, né? Comecei pra academia de novo, aos pouquinhos, e tocar, cara, no começo me lembro de pegar a guitarra no começo, assim, pra tocar mesmo, sério, tipo, pro show que eu fiz ano passado, né? Sim. Depois de 5 anos não tocando um show, tocava em casa um pouquinho aqui ali, um vídeo, mas de tocar eu precisei, cara, a primeira vez que eu peguei a guitarra, não saía, cara, eu tava com a mão fraca, eu não conseguia tocar, eu me lembro de estar apavorado, eu não conseguia tocar uns 2 minutos, porque quando tu para total, né? Eu nem consigo me imaginar fazer isso. Tu não pegar um instrumento por anos, né? Eu não consigo me imaginar fazer isso aí. Então começou com esse tipo de coisa, aí depois tu começa também a falar com a galera de novo, eu tô voltando a tocar, porque no princípio o pessoal ali tá sabendo que tá meio parado, e aí foi pra mim o grande projeto do ano passado, né, de voltar e lançar um álbum, fazer clipes e, enfim, toda aquela parafernália do site, identidade visual, papapá. Então ali foi pra mim onde eu disse, cara, bom, agora eu tenho que estar em forma pra tocar fisicamente, com o instrumento, cantar de novo, né, cara, fazer um show de 1 hora e pouco, putz, como é que vai... Então foi uma preparação de meses, né, cara? E depois tem um detalhe muito grande que o pessoal, né, quando tu parou, o mundo era um. Quando tu voltou, o mundo era outro. Que isso que é o que eu sempre falo pro pessoal, assim, eu sempre pergunto para as pessoas como é que tu faz para retomar, para tu entrar nesse meio agora com essas novas mídias, com esse novo, porque a época que tu parou ali foi 2017, 18, né, 19, por ali, né? 2019, 19, né? 2019 era outra coisa, tu ainda acreditava no rádio, ainda acreditava na TV,
né? Acreditava nessas coisas. Depois deu essa mudança absurda, que hoje é essa coisa das mídias sociais, né? Então agora tu tem que ficar com aquela coisa, que é uma pergunta que eu te faço, assim, ó. A tua música agora, ela passa por uma curadoria artificial, que é o algoritmo. Exato. Eu gosto de botar as pessoas, deixar elas muito... Putz, e cara, agora, velho, o teu curador agora é uma coisa que tu não sabe onde tá, é uma coisa que tá no ar. Ele que é o curador, não é mais o cara da gravadora, o Artist and Repertoire, né, que tinha o cara, o AR, né, da gravadora, que ia lá no bar e assistia, pô, esses guri vão dar bom, esse cara é bom. Não, agora é um algoritmo. E agora, como é que tu tá tratando isso? Como é que tu faz pro teu eu acho que nós, né, Nira, tipo, a gente meio ali... Tu me viu começando a tocar, eu me lembro de te ver lá no Meirão, em 1992, eu, Paulo Schireba, e tu tá lá na plateia, tu e o De Rosa ali, nos assistindo, então ali foi meio o meu começo com o público, já vinha estudando um pouco. Então eu digo isso porque a gente não é da mesma geração exatamente, mas a gente vive da mesma época, né? E a gente teve... A mídia era a mesma. A mesma, né, cara? Era VHS, cassete, não tinha internet, não tinha telefone em casa. Sim. Eu não tinha telefone em casa. Então tinha que caminhar 30 minutos pra ir na casa do cara, bater, ele não estava em casa, tinha que voltar para casa e continuar o que eu estava fazendo. Hoje o WhatsApp, né? Tipo, então assim, hoje para nós, assim, eu acho que é mais difícil em geral, né, absorver e aceitar algumas coisas, mas eu acho que é fundamental por um lado também, né? E ano passado com a minha volta ali foi fundamental, assim, tanto é que no começo que eu percebi, bom, eu quero fazer algo sério, né? Não quero ficar fazendo postzinho. Deixa eu entender como funciona esse jogo. E aí foi quando eu liguei para o Mariana, né? Sim. Que está fazendo hoje um trabalho assim, de assessoria nessa parte de produção artística. E eu disse, cara, não liguei, né? Isso aí seria lá 30 anos atrás. Mandei um ato, gravei um áudio. Casa dele. Não fui até a casa dele. Cara, eu preciso de ti, cara. Vamos fazer um trabalho, mas eu preciso que tu me diga o que fazer. Porque eu estava perdido. Por onde eu começo, né? E aí a gente sentou, reunião, pai, ele já... Todo o plano que ele tem há 10 anos já com o trabalho dele... E aí foi fundamental, porque senão eu não sei se teria nem feito o lance todo. Então, de rede social, de programação de post, de programação de lançamento de clipe, cara, tudo no spreadsheet ali do Excel, né? Tudo ali, cara, tudo programado. E é bom porque ele me cobrava, né? Isso é muito importante assim, também. Tem que ter alguém cobrando, né? E me corrigindo. Não faz assim, faz assado. Eu vi que tu postou aquilo ali que tal hora, tal... Cara, é umas coisas assim tão técnicas e detalhes que tu começa assim, eu ia ficar postando à meia-noite lá quando eu tô na cama. E olha lá. E depois ninguém vê. Por que ninguém viu, né? Então, assim, eu acho que é fundamental, assim, se tu não sabe pegar alguém que te ajude e aprender a fazer o básico, assim. Mas eu, assim, pra resumir, né, Nida? Quando acabou todo o processo, no show em novembro ali, que depois a gente lançou mais um clipe, virou o ano, e eu disse, cara, agora quero tocar um pouco, né? Quero levar essas músicas ao vivo, como eu consegui no autoral, que não é fácil também, né? Sim, lugares para tocar o autoral, em Caxias ou na Serra. Isso é uma coisa que nós vamos conversar também. É um outro também. desafio. E aí eu me percebi assim, eu digo, Mariana, segura um pouco agora com essa coisa da mentoria, eu quero ver o que eu absorvi disso tudo. O que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu quero fazer de novo, não quero. O que eu não quero... se eu posso deixar de fazer, eu tenho que pegar alguém para fazer para mim, porque tu fazer tudo também é complicado. No passado, eu fiz quase tudo sozinho, né? Nessa área de rede social. Eu acredito, assim, se fosse eu fazer, eu não faria, eu botaria alguém para fazer isso para mim. Eu fatiguei, cara. Eu cheguei uma hora assim, eu tava com nojo, assim. Porque tu fica muito em cima. Muito em cima. E se tu gosta é diferente, mas tu tá fazendo porque tem. Aí tu meio que... Então, assim... Eu aí acho passa que a ser um segundo trabalho, né? E aí, quando tu vê, tu tá fazendo mais do que tu... não tô pegando a guitarra, às vezes tu tem que ficar ali em cima. Como era mesmo aquela passagem da música. Então, não sei, pra gente, daí de novo, né, tem esse lado de outras gerações. É claro que se nós tivéssemos nascido com o celular na mão com 3 anos, que as crianças hoje estão 3 anos, já com o celularzinho, já sabe jogar os jogos, já sabe chegar na pasta de não sei do que. Quando tem 6, já tem... É diferente, eles crescem com a internet... tipo, flui, né? Quase é como um cara eu vi falando na internet esses tempos aí, o celular na mão, hoje para essa geração eles são ciborgues, porque não sai para fazer xixi, até para fazer xixi no banheiro, coisada, aqui, ó, mija tudo fora. Tá aqui, ó. Né? Lá em casa era uma briga com eles. Pô, larga isso aí. Mas é todos que fazem, sabe? Sim, a gurizada tá praticamente é quase que um chip. Dando aula, né? Sim, tá dando aula. Então, para eles flui a internet de uma forma assim que pra gente tem um pouco mais de delay, sabe?
Mas isso aí também está ocasionando muitos problemas também, né? Claro, De claro. sociabilização dessas crianças também. Estão começando a ter problemas por causa do uso excessivo do celular. Mas agora voltando assim, então tu retomou, tá? Tu chegou a mudar teu estilo, porque tem uma coisa assim que eu penso assim, tu fez a tua música sempre pensando de uma forma, não, eu vou fazer o que eu quero, ou tu acaba te moldando assim, tentando agradar um pouco mais o público, ou tu não tá nem aí pro público, tu dizendo assim, não, eu quero fazer o que eu quero, ou tu sentiu que a tua música foi moldada. Eu vou falar por mim assim, ó, a minha música teve uma época que eu tentei moldar ela para agradar o público, e foi a pior coisa que eu fiz. Tem gente que deu certo, tem gente que se deu bem, o caso do Kalendecker, por exemplo. Do Kalendecker começou tocando tapping, ele fazia igual o Stanley Jordan. De uma hora para outra ele apareceu com o Cidadão Kane, que é uma coisa completamente diferente. E tanto o primeiro álbum da Cidadão é muito diferente do 2 e do 3 e como ele foi na carreira dele. Exatamente. Eles não seguiram aquelas pegadas do primeiro álbum porque era muito guitarrístico, era muito rock. Exatamente. Tinha todo aquele então, lance. eu vejo no Duca, que é uma pessoa maravilhosa, cara. Eu acho o Duca, ele se moldou, a minha impressão, que ele foi se moldando. Tu tá pensando em fazer alguma coisa assim, ou isso é instintivo, ou isso é... Ou tu nem pensa isso quando tu faz as tuas músicas? Não, a gente pensa quando a gente, que nem tu falou antes, né? Quando tu teve essa autoavaliação tua, de perceber, não devia ter feito isso. A gente pensa quando dá errado. Quando diz, cara, eu não deveria ter feito isso, sabe? Porque no final das contas, que nem tu falas aqui no teu programa, né? É a arte, né, que a gente está fazendo, cara. Sim. Eu acho que pra mim é mais arte sempre foi do que produto. Vai ser produto também. Porque a gente vive num mercado, né, de produto financeiro, capitalista, etc. Então, se tu não vê isso assim, tu não tá dentro do jogo. Então, mas quando eu já tive uma época também, inclusive falando do álbum, né, que foi lançado ali no passado, ele não é um álbum, ele foi lançado 20 anos atrás, com outro nome, né? Na época que ele foi lançado, né, a gente teve uma visão, eu abracei na época com os caras que eu estava trabalhando, comercial, de dar certo, de ser aceito, do que a mídia queria, do que tocaria na rádio. E ele foi lançado agora com a capa que eu queria, com o nome que eu queria, com a mix que eu queria, porque na época eu estava tentando isso, a aceitação externa, a perseguição do sucesso, né? E aí todos esses anos me deram a sabedoria e a experiência com os erros também, de dizer assim, cara, eu vou fazer tudo do meu jeito agora. Sabe? Tudo exatamente como eu quero. Show de bola. E porque na época eu me lembro da gente, aí eu vi entrar um monte de teclados, guitarra ficou baixinha, mais mole, né? Até coisa em gravação, eu me lembro, gravando a voz, que na mix nova deu pra gente até trabalhar algumas coisas nesse respeito, mas na mix a voz ficou mais soft em algumas coisas. Porque a ideia era, lembra, uma vez, tem guitarra pesada, até hoje em dia, eu falei esses dias com um cara aí que produz bandas e tal, ele me falou, cara, se eu for tocar na rádio tuas músicas, tem que fazer uma versão acústica de tal música, porque é muita guitarra. Ou mandaram uma das músicas para um cara e cortaram o solo todo. E eu entendo. Sim. No passado eu ficaria chateado. Hoje em dia, não ouve perfeito. Solo, não. Né? Essa gurizada, porque depende da rádio que vai direcionar também. Né? Se tu pega uma rádio que é para um público mais cabeça, o pessoal vai curtir o solo igual como tá curtindo o refrão da música. Aí o mercado que tu tá, uma coisa tu tá lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, dependendo do lugar. No Brasil, mesmo internet, ainda tem uma coisa cultural muito forte, assim, para que mercado tu tá trabalhando tua música, teus vídeos, né? E o meu é o mercado nacional, cantando em português, né? Por mais que tenha guitarra, a galera gosta do quê? De melodia e letra. Primeiro letra, inclusive. Principalmente o público feminino. Exato, perfeito. O público feminino, ele, se não tem uma letra que lembre alguma coisa, cative, é uma coisa inerente, né? Aí eu agora vou voltar ali para a época de 92 até 98, que tu estava fazendo esses trabalhos. Tu notou que essa tua arte teve um prazo de validade? Como estilo musical? Que às vezes, isso aqui tá muito datado. Isso aqui tá muito... Que acontece às vezes com alguns trabalhos, né? Tem gente que faz uma música que... eu lembro muito, assim, tem uma música do Caetano Veloso, que é Eclipse Oculto. A música estourou, é um hit. Mas aquela bateriazinha eletrônica é pra matar, né? Datou, né? Também. Datou.
Então, aquele arranjo, não pela música, mas aquele arranjo da toa. Então, tu acha que isso aconteceu com o teu trabalho, por isso que agora tu fez do teu jeito? Acho que não, cara, porque a mix original e outra, eu não consegui nem trabalhar aquele álbum, porque eu fui pra fora, né, logo em seguida. Tá certo. Então ele meio que foi engavetado, assim, eu fiz a contrapartida na época era Fundo pra Cultura, hoje é Financiarte, né? Financiarte. E aí ficou, porque eu não fiquei orgulhoso dele, assim, de mix e master, não era, bom, a produção final, quando eu ouvi, assim, eu digo, cara, e nem resultou naquele sucesso que buscaríamos, né? Inclusive, você se dissolveu o trabalho todo. Eu digo, não vale a pena, é por aí, sabe? E aí, então, assim, mas em termos... Porque eu acho que muito essa coisa datada, muito da produção também. Uma gravação que tu ouve hoje, tu sabe que é anos 80, né? Sim, sim. Anos 70, tipo, os instrumentos, a acústica, a amplitude de frequência é muito maior. Então, eu acho que nesse aspecto não deu nem tempo dele ser curtido porque foi pra gaveta. E não era uma boa mix master. Hoje ficou uma ótima mix master. Em termos de estilo musical, talvez sim, porque até me lembro, a gente conversando, lembra no WhatsApp, tu me falou, teu som, como tu via meu som, tu me deu uns feedbacks legais, assim, e a coisa da guitarra americana ali dentro, do estilo, coisas, misturando com a minha brasilidade gaúcha também, com letras, então tem essa mistura. E nem sempre é digerível, eu acho, dentro da nossa cultura aqui no Brasil. Aqui no momento, então, é uma coisa, tipo, complicadíssima, assim. Agora o roqueiro é um ET. É um ET então, no mercado musical, né? E aí tu vai fazer porque tu quer, né? Sim. E aí tem muito essa coisa do investimento, assim, é quase como um hobby que tu trabalha de uma forma profissional, dedicação total, mas que tu sabe que provavelmente não vai ter retorno. Então tu tem que gostar, tá curtindo muito o processo e ter uma verba que tu investir e produzir coisas, né? E claro, ainda atrás de leis de incentivo, etc. Tu pode fazer tudo isso, né? Mas cedo ou tarde tu vai ter que tirar um dinheiro do bolso e dizer assim, esse aqui é meu trabalho, fiz, independentemente mesmo, né? E essa coisa, por exemplo, que agora tu falou da lei do incentivo, na mentoria que tu teve, foi sondado isso ou foi específico só para o teu lançamento e tu não pensou nessa coisa da lei do incentivo? Porque às vezes para retomar uma carreira, existem agora muitos, tem a LIC, né? Tem a Financiarte, tem outras cidades e tem até algumas empresas também que dão esse aporte, né? Sim. Tu chegou a pensar nisso? A gente considerou assim, mas a princípio como eu estava voltando assim e da noite pro dia eu decidi assim, agora é a hora, eu tenho que me puxar, né? Certo. Contatei o Bollet, que é de Los Angeles, que é de Caxias, mas mora lá, e disse que esse cara vai fazer mix e master. Fui no Sesc, aluguei o teatro, blá. Então foi tudo muito rápido, e aí não daria tempo de eu fazer, depois esperar o próximo ano, que eu tinha medo de esmorecer. Eu digo, eu tenho que fazer agora, senão é capaz de mudar de ideia. E eu me conheço, eu mudo bastante de ideia, para quem me conhece também. Mas todo artista é assim, não pensa que é só tu, não. Sim. Tem artista ali que, eu fiz a melhor coisa do mundo ali, agora eu vou fazer, aí isso se distraiu com alguma coisinha, quando eu volto, não pensei nisso. Sim, exato. Eu não acredito que eu tenha pensado nisso. E aí, como foi rápido, daí a gente chegou, sentou, mas em algum ponto, Mariana, quando a gente estava fazendo tudo, tem uma lista de perguntas no começo, quando tu começa a mentoria, é muito legal o trabalho, assim, para te conhecer, saber o que tu quer. E aí tinha lá uma parte, depois de todo esse primeiro processo, as leis de incentivo, né? Tanto municipais, federais, estaduais, tudo mais, para ser um segundo momento do trabalho. E atrás dessas coisas, que ainda a gente não teve esse segundo momento e tal. Então foi totalmente uma iniciativa privada, própria, individual, de eu botar toda a grana e fazer o lance todo acontecer, né? O pessoal confunde muito essa coisa da lei de incentivo, dizendo, fica dando dinheiro para músico e coisa, não é bem assim, sabe? O pessoal tem que se inteirar mais e esquecer o que recebe pelo Facebook e pelo WhatsApp dos tio e parente, né? Que, o outro lá ganhou R$1 milhão para fazer, é tudo notícia falsa, né? Não é assim. Não, e tem esse lado também, desculpa te interromper, mas tem esse lado que eu também vi que, pegar essas leis de incentivo, que é pro artista, que é pro músico, que é a pessoa que não tem uma gravadora, que precisa ter um boost para poder ter uma carreira, os caras falando assim, o cara que vive disso é funcionário do Estado. Aí ele tá parcial, né? Ele já não é mais um cara... não é assim, sabe? Pode haver casos de pessoas que todo ano vão estar lá e porque... Cara, mas se tá lá e tá para todo mundo, ele também tem o direito de ir. Não tem nenhuma lei dizendo que não pode todo ano. E entendeu? assim, toda licitação, sempre tem algum problema. O próprio Financiarte lá de Caxias do Sul, teve problema sério de gente que pegou dinheiro para fazer outra coisa e depois a prefeitura levou anos para conseguir esse dinheiro de volta. Aconteceram casos, mas foram casos pontuais, assim como acontece caso pontual até dentro das maiores empresas do mundo.
né? Gente que desvia dinheiro, gente que trabalha em banco e desvia dinheiro, né? Então isso existe em qualquer lugar. Agora, essa coisa do fomento da LIC, as pessoas têm que entender também que a LIC, quem está pagando não é o governo. É a empresa que vai deixar de pagar um imposto e está investindo no artista. Então ela não está pegando esse dinheiro, o artista não está pegando esse dinheiro por diversão, eu vou fazer. E tudo isso é muito bem estudado, né? Não é todo mundo que ganha, tem que ter um certo, como é que se diz, um certo know-how de fazer. Eles não vão dar para qualquer pessoa isso aí. Cara, e é uma trabalheira, é um investimento de tempo, tem que ter, sabe? Não é fácil. O cara que vai atrás disso aí, só por estar lá, né, já mereceria a premiação, né? Porque é uma trabalheira. Eu me lembro quando eu fiz o meu, que era o Fundo para a Cultura na época. Na época não tinha produtor musical, tu não incluía no projeto, era tudo tu. Era o meu, cara, era... Nossa, depois que terminou, eu disse, eu não faço mais. Era isso. Só se tiver alguém ali. E que bom que botaram o produtor musical depois para isso aí. Porque daí o cara tem a sua... Né, recebe por esse trabalho, né, e vai atrás de tudo, e o músico entra com a parte de criação, de fazer as demos, de dar proposta, né? Eu acho legal. Então, sim, cara, é por mérito, né, também. E tem uma outra coisa que o pessoal não sabe, né? Os primeiros, eu não sei como está hoje o Financiarte, mas os primeiros Financiartes que tiveram, que muita gente retomou a carreira, inclusive, através do Financiarte. O artista não ganhava nada. Não tinha vou botar um cachê de 5 mil para mim ali, então eu vou ganhar 20 mil, 5 mil é para mim, os outros 15 é para fazer tudo. Não existia isso, não. Tu tá indo de graça. O teu, como é que se diz, o teu lucro é tu pegar aquele trabalho que tu fez e divulgar e ganhar em cima, vendendo um CD, no caso, ou um DVD, na época, né? CD e DVD. Então o pessoal também tem que entender isso, que não é bem assim. O cara, ele ganhou aquele dinheiro ficou todo para ele. Não existe isso, sabe? É uma ótima ferramenta. É uma ferramenta boa que eu falo isso assim, porque é um caminho que tu vai ter que tomar mais cedo ou mais tarde para quem tá com um trabalho autoral, devido a como está o mercado hoje. Mercado extremamente pulverizado, né? A gente comentava uns tempos atrás, né? Ele tá pulverizado, e aí tu vai para onde, né? Como tu ir, qual caminho? Aí a tua visão sobre esse mercado que tu tá voltando agora, tu já tá um ano e pouco assim que tu botou na cabeça, agora vamos fazer. O que tu tem sentido, qual foi o retorno que tu tem tido do público? Foi um público que tu queria que te desse o retorno, ou tu te surpreendeu com o retorno que tu teve? Até agora, claro. Até agora, começando. Estamos começando. É tudo muito devagar e a longo prazo, né? Acho que uma coisa importante para o músico saber também, se tu entrar nessa, é uma corrida de longa distância, né? Se tu pensar que tu quer as coisas rápidas, tu vai esmorecer logo e tu vai desistir, ou tu vai dizer, vai ficar frustrado, ressentido. Não é assim, sabe? Por isso que eu voltei para esse trabalho autoral pro resto da vida, né? Eu trabalhei a minha vida inteira em covers, dando aula, e aí pontualmente com autoral aqui e ali, mas nunca numa sequência como eu decidi fazer a partir de agora. Por causa dessa questão, sempre fazendo, parando e voltando. Por necessidades do dia a dia, né? Que a maioria de nós, a gente encara isso, né? Então é normal assim tu passar por isso. Para mim agora o resultado tem sido bom, porque, por exemplo, uma coisa que eu notei essa semana foi bem isso que tu falaste. Eu notei, que daí a gente no começo lá pega uma planilha e bota quantos seguidores tinha em todas as redes no começo do trabalho, sem ter começado, né? Ali no primeiro dia que eu sentei com a Mariana. E no final de todo o processo, sabe? Aí eu tava olhando seguidores, aí o YouTube, fui tipo, nossa, e entrando gente, continuando entrando gente, eu pensei, como é que tava antes, né? Eu digo, ficou anos sem entrar alguém no meu YouTube, o meu Insta tava parado, se entrava alguém, entrava 1, 2, saía 5, né? Tipo, ficava devendo? Ficava devendo, né? Eu devo seguidores. E agora, tipo assim, que legal, aí tu vai ali olhar assim, porra, tem uma coisa assim sempre acontecendo que tu pode, dependendo da tua visão, da tua expectativa, né, Adeneira? Eu não tenho expectativa, eu quero fazer a arte, eu quero expressar isso, né? Tu pode ver, mas sempre tem um crescimentozinho, mês mais, mês menos. Claro, todo lançamento tu tem um pulo. Então tem um videoclipe, pronto, dá um pulo. Sim. Então agora desde novembro teve o clipe depois e show, né? 3 shows desde então, divulgando ali o trabalho. Eu vou ter um quarto aí, mas eu anuncio em breve. Mas
Agora eu não lancei nada assim específico, são posts, conteúdo de rede, que daí é menor o engajamento, mas também tá sempre crescendo meus seguidores, e eu não tô impulsionando nada por enquanto. E outra, no passado eu ia te pedir, se tu se impulsiona muito pra... Cara, e pra falar a verdade, no passado, não é o jeito de fazer, tá? Mas eu falei pro Mariana, eu não vou investir muita grana em impulsionamento, e a gente fez um impulsionamento, acho que do show, num post, durante 2 semanas antes do show, e do álbum também 2 semanas, e foi ali calculado, não foi tipo uma graninha. Sabe? Não, então foi muito orgânico a coisa toda. Claro que poderia ter mais resultado, teria ter mais pessoas, né, seguindo, engajando, mas eu não estou uma procura desesperada por isso. Na verdade, eu quero um pouco o oposto disso. Que eu quero ver o que é orgânico, eu quero sair para tocar agora mais um pouco, sair um pouco das redes e achar um equilíbrio entre os dois, sabe? Eu não quero ser um músico, eu defini isso para mim, eu não quero ser um músico digital, que está só em casa e faz tudo só em casa. Eu quero sair, ver as pessoas tocar quando der, porque o autoral nem sempre tem espaço, nem sempre tem um mínimo cobrido em termos de despesa, que pelo menos, não precisa ter um cachê, mas peraí, deixa eu pelo menos pagar os músicos que estão comigo, eu trabalho solo, né? Sim, deixa eu pelo menos ter uma ajuda de custo, e é né? o teu trabalho, não é o trabalho deles. Exato. Eles estão te acompanhando, né? Se fosse uma banda, aí já é outra coisa. Diferente. A gente embarca junto nos riscos, nas perdas e ganhos, nos ganhos, né? Ali não, o ganho é eu, o perco eu. Então tem que ter alguma coisa para essa galera que está comigo também. Pô, eles têm que pagar as contas dele também, né? Então tem esse lado. Mas eu fiquei feliz, cara. Mudou totalmente do que era antes, né? Com certeza pode melhorar, com certeza eu tenho que investir mais, eu tenho um pouco mais fundo, mas eu tô num momento que eu não sei se eu vou fazer eu pessoalmente. Penso mais em ver alguém fazer para mim, sabe? Eu sempre penso assim, eu penso que tem certas coisas que tu sabe fazer e tem outras que não adianta tu te arriscar, mesmo tu fazendo um curso lá, tem um curso de como você cuidar das suas redes sociais e coisa, se não é o teu perfil, não adianta. E tem essa coisa eu já uso, eu tenho que me segurar um pouco nas redes, eu gosto assim de redes assim, de coisas informativas assim, eu gosto de estar na internet mais do que em redes. Mas às vezes eu sinto, parar um pouco, cansa meus olhos, aquela coisa que todo mundo está passando hoje em dia. Só que assim, se eu ficar no meu trabalho, nas redes, e mais a minha vida pessoal usando redes, não dá. Então eu tenho que escolher, sabe? Então assim, tem que ter um equilíbrio, assim, porque eu sinto um pouco as coisas da ansiedade, as coisas um pouco do desgaste, né, de estar ali nas redes, até um pouco de saúde mental, assim, dizer, cara, isso não está sendo bom. Às vezes tu fecha o celular, uma sensação, sabe, de nervosismo, uma coisa assim, de peraí, não. Então... Tá faltando um pouco do outro lado, né? Tem um desequilíbrio aí, né? Largar os assuntos do dia, que tem os assuntos idiotas que vem que só te perturbam, te deixam mais irritado ainda. Essa exposição incondicional e ilimitada às coisas... Vamos lá treinar forte. Uma menor melódica. Ou vai dar uma caminhada, sabe? Sai lá atrás, a gente tem um jardim lá, vai lá, fica no sol um pouco, sabe? Tomando um cafezinho, alguma coisa, conversando, chama um amigo, sabe? Essas coisas... A gente ficou tão na tela ali que eu sinto que, pra mim, quando tu viu, tu tá fazendo, né? É um fruto de uma época, de uma era, né? A tecnologia. E quando tu viu, tu tá escravo da coisa. Aí tu diz assim, peraí, não quero isso pra mim. Vamos... E pra ficar escravo da tecnologia é a coisa mais fácil que tem, né? Porque é uma oferta viciante, muito rápida. Né? É viciante. É viciante. Toda ela é feita pra te deixar maluco, né? Desde o começo, né? Então, mas é bom saber assim que tu tá buscando, até a gente comentou isso com o Duda Goldani, né, a questão do equilíbrio, porque o Duda é muito assim, sabe, eu vou fazer até certo ponto aqui, não vou me bloquear, porque tem gente que entra de cabeça nisso, né, tem gente que, não, agora eu vou fazer, e fica lá postando e fazendo, eu vi isso, sabe, eu fico pensando assim, sabe, mas quando é que tu vive? Qual é o horário que tu tem, assim, que tu faz tuas coisas, né? E comentando... Desliga, né? Não, e depois comenta sobre o assunto do momento. Um cara que trabalha de música tá falando lá sobre o que aconteceu na política. Cara, já tem as pessoas que falam sobre isso, né? A tua opinião não vai acrescentar nada. É só porque isso aí vai pegar um outro público, vai abranger, vai trazer público para ti. Não é por aí. Eu penso assim, posso estar enganado, né? Porque eu acho que se tu é um artista, tu tem que fazer o pessoal gostar da tua arte. Eu, particularmente, acho as tuas músicas muito boas, assim, nossa, são muito legais, né? Elas têm aquela pegada dos rock final dos anos 80 e início dos anos 90, que é uma coisa que eu acho muito legal, né? Que é o pré-internet, que eu digo, né? Porque a internet mesmo é 94 pra cá, né? Escondido no bolso. Não sei se podia, aí eu trouxe escondido no... Esse disco aqui esse disco é maravilhoso, procurem nas redes aí que vale a pena, o Alex Rec aí. Sensacional. Então, assim, é bom ter essas pequenas dicas aí que tu deu de começar, e essa coisa da mentoria também,
Então agora vamos nos despedindo aqui. O Alex vai dar um tchau para vocês aí também. Quer falar mais alguma coisa para os nossos telespectadores aí espalhados no Brasil inteiro aí? Não, olha só, fazer como o propósito desse programa aqui, né? Fazer a arte mais do que fazer um produto. Acho que a música, artes em geral é isso. O produto é necessário para viabilizar, chegar nas pessoas, mas sem comprometer a arte. Eu acredito muito nisso, acho que o Nida também sempre fala nisso aqui. E para ter uma integridade musical, né? É isso aí, galera. Isso aí. Tá? Confiram aí, se tiverem um tempinho, e vamos nessa. Fazendo um merchan. Então esse foi o Tratando de Música hoje com o super Alex Heck. Procurem as músicas deles na internet, são muito boas mesmo, vocês vão adorar. E até um próximo programa. Falou, valeu, até mais, um abraço, cara.